Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma reflexão aqui no canal. Muito obrigado por estar me acompanhando. Não deixa de compartilhar essas mensagens com teus amigos, com as tuas amigas. Se é a tua primeira vez aqui no canal, obrigado. Continua aqui, te inscreve no canal, compartilha essas mensagens com quem tu acha também que gostaria de ouvi-las. Se quiser, deixa teus comentários também aqui a respeito dessas mensagens, a tua visão a respeito do que é tratado aqui. No dia de hoje, eu gostaria de falar sobre uma partezinha bem pequena que está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, sobre uma bem-aventurança. Tem várias bem-aventuranças aqui, mas eu queria falar de uma em especial. A primeira delas, a primeira das bem-aventuranças. Jesus subiu a montanha, sentou-se e, tomando a palavra, começou a ensinar. E ele falou a primeira bem-aventurança. Aqui na minha Bíblia ele fala, a tradução diz: felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Eu sei que cada Bíblia traz esse versículo, né? Mateus capítulo 5, versículo 3, de diversas maneiras. Eu sei disso porque eu sempre me atentei para essa primeira. Então, quando a gente pega, né, uma despedida de uma mãe e um filho numa rodoviária, aquela primeira coisinha que a mãe fala, que a mãe reserva para falar para o filho, é o mais importante, a mensagem mais importante que ela quer deixar. Então, quando tu vai na despedida, ali naquele momento ali que tu sabe, a primeira coisa que tu quer falar é aquela mais importante. Olha, não te esqueça disso. Então, nessas 9 aqui, eu acredito que são, se não estiver enganado, a primeira que Jesus diz é: felizes os pobres de coração, deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de coração, porque deles vai ser o reino dos céus. O que é o pobre de coração? O que Jesus está falando no pobre de coração? Jesus está falando do poder econômico? É disso que Jesus está falando? Não, não é disso que Jesus está falando. Apesar de lá atrás, em outro momento, Jesus diz: olha, como é difícil um rico se salvar. Quando chega aquele jovem rico, que diz: olha, eu já fiz tudo isso, Senhor, tal, e Jesus fala para ele: olha, então tá. Porque Jesus conhecia o coração, disse: olha, mas ele está apegado às riquezas ainda. Então vai lá, vende tudo, dá aos pobres, vem e me segue. Mas aqui Jesus não está falando de poder econômico. Jesus está falando da humildade. Felizes são vocês, os humildes. É de vocês o reino dos céus, dos humildes. Em oposição à humildade tem o orgulho. Jesus não diz claramente, ele não dá para dizer que ele afirmou aqui os orgulhosos, isso. Mas ele está deixando a entender, é para o humilde. O que é humilde, né? Se tu for procurar a origem da palavra humilde, ela vem de humus. Humus é chão, está ligado à terra. Humilde é aquele que está sempre no chão. Espiritualmente falando, ele está sempre no chão. Ele está sempre se curvando ao chão na presença de Deus. Esse é o humilde que Jesus fala. Esse é o humilde que Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Aquele que se curva à vontade de Deus, seja a situação que for, ele se curva à vontade de Deus. Ele dá graças a cada instante da vida dele em tudo que ele fizer.
Até no luto, Marcos, até no luto. Até quando perde alguém que ama demais. Vai sentir o sofrimento? Claro que vai. Jesus não chorou quando Lázaro morreu? Então tu vai sentir aquilo. Mas tu vai sentir de uma maneira diferente porque tu é agarrado em Deus. Então é disso que Jesus está falando, da humildade, do curvar o espírito perante a vontade de Deus. Em tudo. Em tudo. Não tem um cantinho do teu coração que tu vai dizer, não, Senhor, aqui, esse pedacinho aqui não, o Senhor já ganhou 99%, deixa esse 1% comigo. Não, Ele quer aquele 1% também, tudo é dele. Porque a tua vida é emprestada, Deus te deu aqui, ó, tá aqui, e ela não é tua. A gente vai ser pedido conta da parte de Deus de tudo que a gente fez da nossa vida. E ele disse, olha, eu queria isso, tu vai ter que voltar e apresentar. Fiz isso. Ah, mas esse aqui... Então tu não te curvou na presença de Deus, totalmente. E isso não é porque é um Deus destruidor, é um Deus assim, porque isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Que Deus não precisa de nada da gente, nada, absolutamente nada. Ele não precisava nem da gente. Deus nem precisa da nossa adoração. Porque o único ser, se a gente pode dizer assim, que deve ser adorado é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nada mais. Nós católicos temos uma devoção enorme sobre Nossa Senhora, enorme. Nós adoramos a Deus. E por que deve ser assim? Essa adoração a Deus, a qual não é bom para Ele, é bom para nós. E isso, abrindo parênteses, não vale só para essa questão da adoração, vale para qualquer coisa na nossa vida. Quando Deus nos pede uma coisa, Ele não está pedindo porque é um pai chato, que é um pai isso, que é um pai do céu assim. Não. Ele está pedindo porque é para o nosso bem. É como o pai lá em casa dizia, olha, Marcos, não vai com aquele pessoal lá, ó. Aquele pessoal vai te levar para um caminho que vai machucar a mim. É a mim, meu pai está protegendo a mim. Então, quando Deus dá todas as ordens dele aqui na Bíblia, que é a palavra dele, escrita por homens, mas inspirada por ele, é ele que está colocando, que está aqui, é para o nosso bem. É sempre o nosso bem. Coisas assim que se a gente parar para refletir, a gente vai ver como é para o nosso bem. Quer ouvir uma coisa que eu ouvi, na verdade, da boca do Silvio Santos? Diz, olha, Deus pede que homem e mulher se casem virgens, os dois. Não é só a mulher. A virgindade da mulher é jogada lá em cima, e muito por causa da Virgem Maria. Mas a do homem também é importante. E o Silvio Santos um dia explicou isso. Ele disse, por que isso é importante? Que se casem virgem. Porque depois, no casamento, vai haver comparações. Se não se casaram virgens, vão haver comparações. E isso vai martelar. Vai destruindo aos pouquinhos o casamento. Porque um ou outro vai lembrando, quando eu era solteiro, era assim, era assado. Mas agora, é isso. Olha como está na cara. Um negócio que estoura no rosto, assim. É por isso. Deus quer te proteger de um sofrimento. Do teu sofrimento. Então, quando Ele diz que quer ser adorado, Ele coloca lá no primeiro mandamento, é Ele acima de tudo, é para o nosso bem. Porque se tu não coloca Deus acima de tudo, o que acontece? Daqui a pouco, primeiro que tu te torna escravo. Tu te torna escravo. Que existe uma coisa chamada vácuo de poder. Alguém tem que mandar. É sempre assim. Em qualquer lugar.
numa república, numa monarquia, em qualquer situação, onde sair aquela pessoa que tinha o poder para administrar, vai criar um vácuo de poder. E aí vai dar problema. Dá um problema sério. Imagina agora que de repente no país toda a cúpula lá pede, estamos entregando os cargos, tudo, estamos indo embora, não estamos mais aqui. A gente vai acordar numa segunda-feira numa bagunça, esse país, numa anarquia. É um vácuo de poder. E o que vai acontecer? Se o povo não está esperando por aquilo, daqui a pouco um lá que queria também ter o poder, ele entra à força, aí o outro não concorda, vai lá, pronto. Uma guerra civil. Então essa guerra civil vai acontecer na gente, com um vácuo de poder. Então não pode ter um vácuo de poder. Então Deus diz, olha, então é eu. Porque se tu tirar a mim, não pode ficar um vácuo aqui, vai entrar alguém ali. E quem vai entrar ali? Vai entrar a carne. Alguma coisa dos teus prazeres carnais começam a dominar lá. Que na verdade, no fim das contas, falando claramente, Satanás. E vai fazer tu amar loucamente o futebol, por exemplo. Que parece uma coisa inofensiva, mas tu vai amar o futebol acima de todas as coisas. É tudo, é só futebol, aquilo é o teu time. Ou vai ser a bebedeira, ou vai ser as drogas, vão ser as drogas, ou vai ser a corrupção. Enfim, tanta coisa que existe que vai poder assumir aquilo ali. Aquele lugar. Então Deus diz, eu sou, coloca a mim. Porque de outra forma, não vai dar certo. Então até para isso, quando Deus coloca, é para o nosso bem. Deus está sempre pensando no nosso bem. É só o que Ele deseja. Ele deseja o nosso bem. Nesse mandamento Ele pede, coloque a mim no devido lugar. Esse lugar é meu. E nós nos curvando até o chão na presença de Deus. Sempre. Sempre nos curvando na presença de Deus. Isso é de extrema importância. Saber olhar o que Deus nos pede e fazer isso. E aí a pergunta que eu deixo é, e isso sempre para todos nós, não só para vocês, mas para mim, e aí a gente está fazendo essa vontade de Deus em todos os instantes da nossa vida. Nós estamos fazendo o que Deus nos pede, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede. Porque Deus veio a nós. Ele disse, eu não quero ficar aqui um Deus longe de vocês, eu quero estar aí com vocês. Ele se fez homem, carne como nós e veio para o meio de nós. E olha como a gente é felizardo. Outra bem-aventurança, porque a gente já está numa época que a gente já conhece Jesus. A gente não viveu no tempo dele lá, mas a gente já tem agora o Novo Testamento. A gente já sabe da Boa Nova. Sabe, aqueles que eram antes de Jesus, eles não tiveram isso. Eles ficavam só na promessa, na promessa. Nós vimos a promessa se realizar e ainda tem mais promessa para a gente pela frente. Porque ele está para voltar. Tem a segunda vinda dele. E a gente está perseverando nesse caminho aí para essa segunda vinda dele. Ou ele vai vir antes para nos levar, ou a gente vai ao encontro dele, porque vai chegar a nossa hora de fazer essa passagem. Mas até nessa hora fique tranquilo. Porque ele falou, aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. São coisas importantes da gente às vezes parar e refletir. Jamais morrerá. O que Jesus quer dizer com isso? Pô, jamais morrerá. Olha, eu já refleti tanto, eu não tenho certeza, mas eu penso,
a gente não vai ver a morte. A gente vai morrer, a gente vai morrer. Do ponto de vista dos outros que vão estar nos vendo, a gente vai morrer. Mas a gente não vai ver a nossa morte. Nós vamos continuar na sequência como se nós não tivéssemos morrido e vão aparecer do outro lado. É como se eu saísse caminhando, agora o meu espírito do meu corpo aqui, e o meu corpo caiu no chão e eu segui, fui ao encontro do Senhor. Ou quem vai me receber do outro lado? Meus parentes, os santos, sei lá. Sim, porque tu vai perguntar, mas tu está falando do... Eu quero trabalhar nessa vida, não sei tu, espero que também, para ir direto para o céu. E eu não quero passagem pelo purgatório, e muito menos no inferno, não é? Porque Jesus também diz, sede santos como eu sou santo. Ele nos chama, ele diz, vocês são feitos para isso. É para isso que eu chamo vocês. E não é essa santidade que o povo coloca na cabeça pensando, santo do pau oco e não sei o que. Não é essa santidade. É uma santidade de primeiro amar nosso Senhor Jesus Cristo com todas as tuas forças, querer estar sempre unido a Ele, sentir falta dEle a cada instante, de lembrar, Senhor, nossa, parece que essa manhã passei longe de Ti, quero estar sempre agarrado no Senhor. É isso. Querendo fugir do pecado, porque isso aqui ofende o Senhor. O pecado ofende nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero me livrar e quero fazer tudo para Ti. Vou ser perfeito? Não. A questão não é ser perfeito. A santidade não é a perfeição. A santidade é o amor a nosso Senhor Jesus Cristo e cumprir o que Ele nos pede. Essa é a santidade. Porque o justo erra no mínimo por dia 7 vezes. Tanto que Jesus nos deixou a confissão. A gente tem que procurar o padre lá e nos confessar, nos limpar. E Jesus vai apagar tudo aquilo. Mas continua firme no amor a Ele e ao que Ele pediu. Porque aí tu está fazendo a vontade dEle. E essa é a santidade a qual Ele nos chama. Então, quando eu digo, olha, eu espero sair daqui e ser recebido lá, junto com o pessoal no Reino dos Céus, que já está lá, que a gente chama, né, na Igreja Católica, da Igreja Triunfante, os que já venceram. Nós aqui embaixo estamos na luta. Exército, militar, Igreja militante. Nós estamos aqui, ó. Aqui é a batalha. É batalha e batalha. Estoura bomba lá e vem míssil aqui, nós corremos lá e metralhadora, tudo do ponto de vista espiritual, é claro. Tudo do ponto de vista espiritual. Eucaristia e o Santo Terço, ponto espiritual, armas fortíssimas, as mais fortes. Eucaristia e depois o Santo Terço. Nós estamos aqui na batalha. E tem a igreja que está lá sofrendo, que está padecendo, a igreja padecente que está no purgatório. São nossos irmãos que ainda precisam se limpar lá, pelos quais nós devemos orar. Eles oram por nós também, mas nós devemos orar por eles para adiantar a saída deles de lá. Pedir a São Miguel, arcanjo, que resgate eles de lá, que leve para junto de Deus. Nossa Senhora mesmo. Nossa Senhora, quantos relatos aos santos que ela vai lá resgatar. Ela resgata. A importância dos sacramentais, a importância do Santo Terço, de orar o Santo Terço, as promessas que Nossa Senhora deixa de que ela mesma vai ao purgatório resgatar essas almas, abreviar o sofrimento delas. Então nós temos aí a igreja militante que somos nós, que estamos militando, nós somos os exércitos aqui lutando. Depois, quando a gente sai daqui, a gente não quer fazer parte da igreja padecente, a gente quer ser a igreja triunfante, que está lá nos céus. Porque todos nós, né? A igreja não é um prédio, a igreja somos nós. Somos os seres espirituais que fazemos parte de um único corpo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é a cabeça.
Ele é a cabeça de toda essa igreja. É Ele. Porque nós somos partículas de Deus. Criados a partir de Deus, lançados aí para viver por esse mundão que é o universo, em tantas dimensões. Nós estamos aqui, vivendo. Criados por Ele para viver e depois retornar de maneira consciente a essa união com o Senhor. Imagina esse lugar, essa igreja triunfante. Como não é esse lugar, né? Às vezes também me pego pensando nisso. Provavelmente um lugar que não precisa dormir, um espírito, acredito eu, que não precisa dormir. Mas também não é um lugar de ócio, porque diz que lá a gente vai ter felicidade. Lá vai ser a felicidade plena. Aqui nessa vida a gente talvez tenha gotas de felicidade, a gente consiga viver numa paz constante. Mais ou menos constante, né? Porque a vida vai fazendo assim. Mas lá vai ser uma felicidade plena. Então não vai ter ócio, mas vai ter uma felicidade plena. E sabe-se lá o que a gente vai estar fazendo lá? Os santos intercedem pelos que estão aqui na batalha. Quem sabe uns até possam resgatar a gente lá no purgatório. Já estou falando coisa que eu acho, não tenho esse conhecimento. Mas os santos intercedem pelos que estão aqui. Então os santos estão sempre trabalhando em prol dos que estão aqui. E sei lá como é que acontece tudo isso lá no céu. Mas se continua trabalhando, estudando, adorando a Deus. É uma coisa, às vezes, de se parar e pensar, né? O que vai ser lá do outro lado. Mas tudo isso parte desse primeiro chamado que Jesus nos dá. Porque ele diz: felizes os pobres de coração. Felizes vocês que se curvam à vontade do Pai. Vocês que são humildes se curvam à vontade do Pai. E aí a pergunta é: a gente está sendo humilde? A gente é humilde? Se não é, está na hora da gente começar a ser. Quebrar o orgulho do nosso coração aos pouquinhos. Quebrar. Criar formas de se humilhar. De se humilhar. De começar a se humilhar. Entregar teu sofrimento sempre a Jesus. Todos os teus sofrimentos oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra um ponto muito importante que eu me lembro. Eu conversava alguns dias com a minha esposa. A vitimização que hoje acontece, que está acabando com a nossa sociedade. Todo mundo quer ser vítima, todo mundo é vítima de alguma coisa. Não? Passou por um sofrimento, ofereça a nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós quieto, passou por tudo aquilo quieto. Maior sofrimento que alguém podia enfrentar, passou quieto. Ofereça a nosso Senhor Jesus Cristo. Não se vitimize. Lute, levanta e luta nessa vida. Não se vitimize. Ah, aconteceu alguma coisa. Ah, é porque eu sou mulher. Ah, é porque eu sou um negro. Ah, é porque eu tenho a orelha apertada aqui. Ah, porque eu tenho o nariz grande. Ah, porque a pessoa achou eu mal vestido. Ah, porque não sei... Para com isso. Para com isso, meu irmão. Para de te vitimizar. Não te vitimiza. Não te vitimiza. Porque isso faz mal para ti. Isso faz mal para ti. Para de te vitimizar. Essa cultura da vitimização. Tenha orgulho, e aí agora um orgulho bom, de ser quem tu é. Tenha orgulho. Ande de cabeça erguida. Respeite para ser respeitado. Não estou dizendo que não possa haver uma agressão em vários sentidos, e com certeza existem por aí.
Mas mesmo assim, perdoa e ora pela pessoa. Te ofendeu? Perdoa e ora. Não te vitimiza. Não fica latindo lá como um cachorro feroz do que te fizeram. Não, nada disso. Perdoa e ora. É o que Jesus pede. E te humilha na presença de Deus. Te curva a toda a vontade de Deus. E essa vida nos traz sempre muito sofrimento. Sempre vai nos trazer. Hora e outra vai nos trazer, nos colocar sofrimentos. A pessoa que tu pensar nessa vida, ela passou por sofrimento. A vida não é a rede social. Todos nós passamos por sofrimentos. Ninguém é diferente. Ninguém. Não esqueça disso. Todos nós passamos por sofrimento. Aceita a tua cruz. Aceita a tua cruz. Caminha com nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, toma a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz e me siga. E nos humilhemos sempre na presença de Deus, porque Jesus, a primeira coisa que Ele falou foi: bem-aventurados vocês que são humildes. Bem-aventurados vocês que vão ao chão sempre na presença de Deus, que aceitam o que Deus fala. Bem-aventurados são vocês. Então, que a gente seja como esse humilde que Jesus espera que a gente seja. Esse humilde. Em todas as situações. Com Deus e na nossa vida. E essa humildade não significa essa humildade que muitas vezes a cultura brasileira coloca. De eu olhar para um pintor que eu estou vendo que faz um serviço fantástico em todas as pinturas que ele faz das casas e perguntar para ele: o que tu acha do teu trabalho? E ele olhar para mim: eu acho que eu sou um bom pintor. Não, não é isso. Isso até ele está mentindo. Humildade é ele olhar e dizer para mim: eu me dedico muito para ser um excelente pintor. Isso é humildade, porque antes da humildade precede a verdade. Diferente dessa nossa cultura brasileira, que você tem que dizer, espera se o outro, quando te pergunta, espera que tu diga: eu sou mais ou menos. Não é? Cultura brasileira errada. É uma cultura errada, que sempre está querendo, pensando, não, porque se eu falar assim, o cara pode até invejar, não sei o quê. O brasileiro tem muito dessas coisas. Foi criando esses artifícios. Não, a verdade. A verdade. Não esqueça a verdade. É claro que tem um limite, porque um pouco mais pode ser uma arrogância. Mas a verdade, sim, eu trabalho para ser um excelente pintor. Agora tu que julgue meu trabalho, se eu sou um excelente pintor ou não. Mas eu me esforço para isso, eu estudo para isso. Eu trabalho, eu pratico para isso. Não tem que se ter vergonha de falar a verdade. Fiz um bom trabalho aqui, nossa, eu acho que fiz um excelente trabalho. Acho que esse trabalho está excelente. Me dediquei para ser uma mãe excelente. Acho que sou uma mãe excelente. Ponderando aqui, acho que sou uma mãe excelente. Tive minhas dificuldades, mas fui uma mãe excelente. Fui um pai excelente, fui um irmão excelente, uma irmã excelente. Um amigo excelente. Não tem problema nenhum. A verdade precede a humildade. Sempre. O humilde não é o pobre, coitadinho, que está fingindo coisa na mentira. Não, nada disso. Isso não. Olha o exemplo de Jesus. Olha Jesus. Vinde a mim, porque meu peso é leve, meu jugo é suave. Jesus chega a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus viesse na cultura brasileira, ele dizia: olha, eu acho que posso fazer algumas coisas, talvez sim, talvez não. Aí vocês me sigam aí se vocês quiserem, porque talvez dê certo, talvez não dê. Imagina se Jesus vem nessa cultura brasileira.
E nós estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo, o mais humilde dos humildes. Sim, eu sou o rei dos judeus. Ele está sendo humilde. Em todas essas afirmações, o coração dele é humilde. As afirmações dele. Tu pode pensar, pá, mas para aí, né? Olha. Porque aquele pessoal que julgava Jesus lá, eles julgavam a eles mesmos na pessoa de Jesus. Quando tu chama uma pessoa de arrogante, muitas vezes tu está julgando tu nela mesma. É um reflexo, é um espelho. Ah, ela falou tal coisa, ela é uma arrogante. Ela é uma orgulhosa, tu está julgando a ti mesmo na pessoa. É isso que está acontecendo. É isso que tu está fazendo. Muitas vezes é isso. Porque como diz meu irmão Marcos, só Deus conhece o coração do ser humano. Só Deus. Ninguém mais conhece. Não tem quem tem acesso ao total do que está lá dentro. Não tem. Só Deus é capaz de sondar o coração do ser humano, de saber tudo que está lá dentro. Porque senão a gente ia viver numa sociedade que nunca ia nos enganar, né? E quantas vezes eu fui enganado, tu deve ter sido enganado. Porque não dá. Só Deus conhece o coração do ser humano. A bondade que está lá dentro ou a maldade que ele quer fazer. Só Deus. Mas no fim, a gente já sabe, né? Então essa era a mensagem que eu gostaria de deixar nesse dia de hoje. Como sempre, fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São José, rogai por nós.